Fala aí, beleza? Eu sou o Gustavo Esteves, host do MBcast, e esse é o formato de podcast de mesa redonda, onde quinzenalmente disponibilizamos o debate sobre algum assunto da área de Analytics com pessoas referências no mercado, para que você possa entender mais sobre o assunto discutido. Quero te fazer um convite de tirar uma foto ou um print do seu celular e mostrar que você está ouvindo esse podcast, marcando lá no Instagram o @métricasvoz. Também é por lá que você pode nos mandar sugestões de temas para a gente poder debater aqui no podcast. E se ao final desse podcast você acreditar que ele é útil para algum amigo, compartilha com ele. E seja bem-vindo a mais um episódio. Olá, meus caros amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio desse que é o Analytics Talks. Nesse episódio aqui de hoje, eu e Mafê vamos falar sobre carreira em Analytics, como é o profissional de Analytics, como você pode entrar caso você não seja ainda um profissional de Analytics. Porém, o nosso podcast, ele é quinzenal. Vai continuar sendo quinzenal, mas após esse episódio aqui, os próximos que virão serão episódios na qual a gente convidou empresas para conversar com elas como é a área de Analytics dentro dessas empresas. Maturidade Analytics, cultura de dados, tudo isso a gente vai conversar com profissionais de dados de algumas empresas que talvez você conheça, como Americanas S.A., Zinal, Globoplay, Santander, entre outras empresas. A gente vai trazer os profissionais dessas empresas e debater com eles sobre temas. E você, assinante do Prime, vai ter a condição, se possível, de poder, antes dos nossos episódios, interagir com a gente e fazer a pergunta que você gostaria que a gente fizesse, que é exclusiva para o assinante do Prime. Sempre 2 perguntas do podcast vão ser exclusivas para os assinantes do Métricas Prime, ou seja, vão estar apenas no vídeo. Mas você que está aqui no áudio, fica triste não. Conteúdo na íntegra tá para você também aqui. Então hoje, sem mais delongas, trazendo todo o nosso podcast de volta, a gente vai falar sobre carreira em Analytics, falar como se tornar um profissional. E para isso, a senhorita Maria Fernanda Neuhauter está aqui comigo para a gente bater um papo. Ela que tem carreira em Analytics e chegou até aqui onde está. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. Acho que vocês já escutaram minha voz algumas vezes aqui no podcast, mas é sempre um prazer estar participando, ainda mais para falar sobre esse assunto que é muito especial lembrar de como tudo começou, né? De como foi lá do início. Bom, Mafê, a gente, para deixar claro para todo mundo que está ouvindo e está assistindo, a gente vai focar aqui muito mais em falar como que é um profissional de Analytics, como ele pode entrar e construir carreira, né? Então, acho que a base de tudo que a gente fala é, de fato, Analytics. Então, é bem legal a galera que está ouvindo e assistindo entender que, quando a gente fala de BI, quando a gente fala de Data Science, quando a gente fala de Big Data, isso é o topo da pirâmide, né? Isso sobe a carreira. A base da pirâmide é a parte Analytics aqui. É isso que a gente tem que entender. Então, aqui a gente vai separar um pouquinho sobre soft skill, hard skill e ferramentas que o profissional de Analytics tem que ter. Então, te abro aqui, Mafê, inicialmente, para você falar. O que para você, quando você está vendo uma pessoa que quer entrar no mercado de Analytics ou uma pessoa que pode ser um potencial profissional de Analytics, profissional de dados, o que você acredita que é a principal soft skill ali que essa pessoa tem que ter para ela poder se dar bem, crescer e conseguir ser um bom profissional, uma boa profissional de Analytics? Olha, falando até pela minha própria experiência de quando eu comecei, que eu até já tinha conhecimento sobre o mercado digital, mas eu não trabalhava com Analytics propriamente. O divisor de água é realmente você primeiro se propor a aprender sobre esse assunto, então você precisa ler, ver vídeo, buscar tutorial e mexer de fato. Se você não tem acesso ao Google Analytics da empresa que você trabalha, vai na demo account do próprio Google, que é gratuita, e tenta fazer exercício. Vai fazendo esse exercício de ler alguma informação com conhecimento e vai praticando para você... depois, na prática, ainda assim vai ser diferente, mas assim, é uma área que não adianta só você ficar na teoria. Assim, livro é importante, estudar é muito importante, mas só ler não vai fazer você saber se virar na hora do vamos ver. Você tem que tentar ter essa disciplina de separar um pouquinho todo dia para mexer um pouquinho. Então, Mafê, para você, a primeira parte importante é a pessoa estudar, ter vontade de estudar, né? Porque o mercado é muito novo, querendo ou não, a gente tá há algum tempo no mercado, mas é novo pra caramba, né? É um mercado dentro de digital que é Analytics aqui, né? Então, é um mercado novo que muda o tempo todo também. Então, se a pessoa não estudar e não ficar atualizada, ela tá muito perdida, né? Você precisa sair um pouco da sua zona de conforto, porque... você
parece marketing digital, mas não é, e as pessoas confundem, acham que é, então você tem que realmente buscar entender o que é para não se perder nesse caminho. E isso é muito consequência de ser uma área muito nova, porque a pessoa fala, trabalho com Web Analytics ou Digital Analytics. Nossa, o que você faz? Você é estatístico? Você trabalha com marketing? Nenhum dos dois. É uma área nova, é uma capacidade nova, que até muitas pessoas têm medo de entrar para essa área por não serem boas em matemática e, na verdade, não tem tanto problema assim. Eu, por exemplo, nunca fui boa em matemática na escola e trabalho, claro que você vai ter um contato ali com números, você vai ter que resolver um pouco a sua relação ali, mas você não vai fazer não vai ser uma coisa extremamente complexa que você precisa ser um matemático ou ter feito uma faculdade de engenharia. Você pode ser uma pessoa de humanas e aprender também, só que você vai ter que realmente, é o que eu falei, se propor aprender algo novo, aprender e colocar em prática, né? Porque é uma área muito prática, você tem que resolver um problema de um negócio, então não adianta você ficar só no campo das ideias, você tem que conseguir pensar em ideias viáveis de serem executadas. Boa, eu acho que, além do que você falou, né, de querer estudar, acho que o primeiro ponto que eu falaria para as pessoas aqui é, cara, matemática. Assim, ferramentas cada vez mais são inteligentes e vão te ajudar a fazer contas, né? É claro isso. Agora, depende muito da qual área você quer seguir para dentro do que a gente fala de dados, né? Então, a gente não está falando aqui que você aí que trabalha com Big Data, você que trabalha com BI, você que trabalha com Data Science, que você tem necessidade, você não vai precisar saber de matemática na realidade. Cara, isso aí, matemática pra cacete. Agora, o profissional de analytics aqui embaixo, ele tem que saber de matemática, mas o básico, né? Esse é o ponto. Tem que saber o básico, sim, de como funcionam os dados ali, como os dados são coletados, como é que ele interpreta isso, como é que a conta existe por trás. Acho que o básico de estatística é o principal ponto, né? A gente pudesse falar assim, os fundamentos da estatística seriam a parte principal que alguém aqui de analytics deveria saber e que todo mundo deveria saber, não só quem trabalha com analista. A vida inteira, todo ser humano deveria saber o básico de estatística ali, porque vai ajudar muito essa pessoa a dar um direcionamento para ela. Mas além dessa frente que você listou de estudar, porque é um mercado novo. Então não é um mercado como a gente está falando da indústria. Que às vezes tem 10 anos que a galera fala da indústria 4.0, sei lá. Então, porra, é um mercado muito estruturado, que evolui tecnologicamente, mas evolui de uma forma muito ampassã, né? Aqui quando a gente está falando do nosso mercado de analytics, cara, da noite pro dia lançou GA4. Ponto. Se vira, da noite pro dia você vai criar uma conta no Universal Analytics e não tem mais como fazer. E você tem que descobrir um macetinho ali para saber como fazer. Então, se você não tiver acompanhando blogs maravilhosos, que eu recomendo inclusive um chamado Métricas Boss, se você não conhece, é um blog muito bom de análise, pode te ajudar a ficar bem atualizado sobre isso, você está perdido, né? Então, estudar não é só estudar, né? Estudar é se manter atualizado também. Porque não adianta que você estudou pra cacete, eu estudei, você estudou pra estar aqui, que a gente agora fala, foda-se, preciso olhar mais nada. Não, preciso olhar, eu preciso continuar atualizado. E isso é importante demais, se manter atualizado com o que está acontecendo no mercado. Se manter atualizado com tudo o que influencia a tua área. Então, a gente está falando aqui um pouquinho, mas a gente falou de GA4, a gente falou de LGPD, você está falando do Amplitude ter versão gratuita agora, você está falando do Mixpanel ter versão gratuita, ou seja, ferramentas de fora ali, que a gente já vai falar delas, inclusive, que é uma das partes importantes aqui para o profissional de Analytics. Mas eu queria compactuar com você e ver a sua opinião. Eu acredito que um bom profissional de Analytics, que seja zero matemático e tudo mais, ele tem que ter duas frentes, tá? Frente número 1. Parte número 1, ele é mais racional do que emocional, né? E aí, eu tô falando que eu acredito que esse profissional tem que ser um pouco mais cético das coisas. Não é cético, tipo assim, não acredita em Deus, relaxa. É cético na realidade do seguinte, por que as coisas são feitas? E esse ceticismo, ele vem junto a uma pessoa que é uma pessoa que faz perguntas, uma pessoa curiosa. Então, acho que essa curiosidade mais o ceticismo, essas duas skills aqui, pra mim fazem o profissional ser bom. Porque o ceticismo aqui, gente, não é a pessoa simplesmente ser babaca e questionar tudo que tá acontecendo. Ah, cadê? Me prove! Não é assim. A realidade do ceticismo é, por que você tá tomando essa decisão? Qual o motivo te levou a tomar essa decisão? É o seu umbigo ou existe uma razão por qual isso existe, né? Então, acho que essa parte faz o profissional de analytics ser muito bom. Essa parte, ser cético e ser curioso. Então, cara, a gente lançou o nosso app agora. Beleza. Vou fazer uma pergunta muito simples assim. Por que a gente lançou um app?
Sabe, muito básico isso. Ah, porque o mercado todo tá lançando. Até aí isso não diz porra nenhuma, né? Então, esse ceticismo somado à curiosidade, eu acredito que seja os melhores profissionais de analytics que eu vejo, tem essas duas coisas somadas. Com certeza, eu adicionaria também a questão da proatividade, que é, assim, você vai trabalhar numa empresa, ou no nosso caso, que temos uma consultoria, a gente trabalha com clientes, é claro que a gente lida com muita demanda que vem diretamente deles. Olha, queria que você entendesse um pouco mais sobre isso para trazer na próxima reunião. Mas a gente só trabalhar nessa lógica vai ficar um trabalho muito aquém do que é o esperado de um profissional dessa área, porque a gente tem que fazer as perguntas, porque o cliente... a gente tem muitos clientes de e-commerce, por exemplo. Então, eles estão, às vezes, extremamente ocupados em logística, em pensar em shooting de produto, fazer o e-commerce girar, aquela roda funcionar. Então, ele pode não se atentar a determinados detalhes, porque ele tem outras coisas para fazer, o que faz sentido, que nós, como profissionais de analytics, na nossa posição de ser aquela pessoa curiosa e que questiona tudo, precisamos nos questionar, não assumir que só porque uma marca é consolidada, ela vai dar certo para sempre. Por que isso tá... mesmo... Nossa, tá tudo lindo, tudo dando certo, a gente tá batendo a meta. Vamos entender por que tá batendo a meta? Né? Acho que o maior... Quando tá dando problema, quando tá dando errado, é fácil ser curioso. Mas o profissional de analytics, ele tem que se questionar mesmo quando tá tudo dando certo. Para antecipar e até entender tendências e oportunidades e não deixar que a merda venha. Porque uma hora ela vai vir, mas você pode tentar prevenir o máximo possível. Boa. Eu concordo plenamente com você e acho que a cerejinha do bolo é ser planejado, organizado. Acho que é a cerejinha do bolo. E eu acho que isso é para qualquer um do digital, tá? Qualquer pessoa do digital, se não se planejar e não se organizar, vai dar merda. Você vai virar o que eu chamo de bombeiro digital. O tempo do que você fez o dia inteiro hoje? Você tem um caderninho com tudo anotado. Ou você tem lá seu to-do-list com tudo anotado que você tem que fazer. Só que você não concluiu porra nenhuma. O dia inteiro. Por quê? Porque você só ficou apagando incêndio. Você entrou em várias reuniões, você tirou dúvida com as pessoas no Discord, Slack da vida, e você não trabalhou, você não conseguiu. Porque você ficou só direcionado a apagar incêndio. E isso não é normal. Você que tá ouvindo e acha que é normal. Ah, gente aqui que trabalha com digital apaga incêndio pra cacete. Cara, você não é bombeiro não, quem apaga incêndio é bombeiro, compadre. Normalmente, o incêndio acontece quando dá merda. Então, se tá acontecendo merda o tempo todo na tua empresa ou onde você trabalha, mais um motivo pra você parar tudo e se planejar. Então, ser organizado, ser planejado, ser cético, estudioso e atualizado e, ao mesmo tempo, ser curioso, seriam aqui as skills, né? Se a gente pudesse elencar de novo pra galera ouvir e quem tá vendo saber, a gente tá falando aqui de estudar e ser atualizado. Ser cético quanto às decisões para entender o porquê que a gente está tomando. Logicamente, é mais o porquê. E aqui eu gosto de deixar bem claro para a galera que não é... Todas as decisões não são tomadas em dados, senão a gente não inova, né? Então, muitas vezes você vai inovar, mas existe uma explicação do porquê você está inovando. Isso tem que ser explicado. Número 3, além de ceticismo, é você ser curioso. Você ser planejado e você ser organizado. Então, se a gente pudesse elencar as 5 soft skills do profissional de analytics, seriam essas, concorda? Sim, com certeza. Acho que esse equilíbrio que você falou é essencial, que é você olhar muito para os dados, mas você saber entender o momento que está na hora de você seguir um pouco a sua intuição para inovar, mas tendo consciência de que você está fazendo isso. Você não está criando uma justificativa na sua cabeça com base em um dado que nem existe, ou que você torturou até dizer o que você quer. Você está falando que, olha, com base nesse dado, a gente está tendo... insights que são mais do mesmo, vamos tentar inovar para analisar esse insight, é uma hipótese que eu estou trabalhando. Não pode dar certo, pode dar errado, a gente vai testar, vai fazer por um período curto, vai fazer um período curto de tempo, vai viabilizar um teste sem prejudicar a empresa como um todo. Mas você está tendo a consciência de que aquilo é a sua intuição para fazer uma inovação, que está tudo bem, faz parte. Que é aí que entra a criatividade. Porque, na verdade, às vezes a pessoa pensa, um profissional de dados, ele tem que ser muito racional, claro, mas não deixa de ser uma área criativa também. Você tem que ser criativa, porque você está pensando em estratégia de negócio. Estratégia de negócio é inerente à inovação. Então, pode não ser uma carreira artística, uma carreira tradicionalmente criativa, mas existe, para você ser realmente bom, você tem que ser realmente uma pessoa criativa. Você tem que se esforçar para tirar um significado daquele número, tirar uma ideia daquele número, porque ele é um número só, o número em si não diz nada, e entender quando que você precisa dar uma pirada e ir além do número, porque o número ali vai te levar para
pro básico, pro que todo mundo já tá fazendo. E é um dos maiores erros, né, que a gente vê de quem tá iniciando, ou quem vai trabalhar com Analytics, ou quem vai usar Analytics como forma consultiva, né? Porque existem várias pessoas que não trabalham com isso, mas utilizam as ferramentas de Analytics, os dados, para ajudar na tomada de decisão. E o que a gente vê de erro, e quem me conhece aí, quem me segue, sabe que eu falo isso o tempo todo, que é o maior erro do profissional de Analytics ou de dados é acreditar que as ferramentas vão dar resposta. Então, esse é o maior erro, né? Ainda somos nós, os seres humanos por trás delas, que interpretam os dados e transformam em execução. Esse é um outro ponto. E aí, acho que só antes da gente entrar em hard skill aí, para debater sobre isso, acho que tem um ponto de atenção aqui, para quem está ouvindo a gente, que é importante demais, que é você entender que você gastar tempo, tá? E aí eu tô falando gastar mesmo, não investir. Mas você gastar tempo abrindo uma ferramenta, seja um database, seja um Google Analytics, seja um BigQuery, seja um Power BI, seja o cacete A4, e você sair de lá sem nenhuma resposta, você só gastou o tempo, você não investiu tempo porra nenhuma. Agora, quando você tem esse processo de entender o que você está buscando, a ferramenta te ajudar a responder isso, e você sair de lá com respostas do que você quer, isso é você ter investido seu tempo trabalhando com dados e analytics. No outro, você só perdeu tempo. Só gastou o seu tempo. Então é muito importante a galera entender por que a gente tá falando dessas soft skills aqui. Porque elas que te dão o drive aí, né? Fazendo até uma analogia, né? São elas que te dão o drive aí pra você ficar orientado e não se perder. Então essas soft skills são muito importantes. Se você não as tem, trabalhe elas, tá? E tente evoluir com elas, que acho que é muito pertinente e faz muito sentido pra você. Então, entrando agora em hard skills, minha Fê, hard skills a gente começa a falar um pouco mais técnico aqui, né? O que você acredita na sua concepção, você como profissional de analytics, você que já foi de outra área e entrou nesse mercado, o que nesse teu choque, né, de ser de uma área diferente e abrir, assim, você consultava, logicamente, dados antes, mas você viver, né, disso, saúde quente. O que você entendeu como hard skill que seria, porra, se eu já tivesse isso, ou isso é um diferencial pra mim hoje? Olha, pensando assim, a nível de ferramentas que vão facilitar para usar, porque bem ou mal, você sozinho não consegue processar o volume de dados que você trabalha para chegar em algum insight. Diria que num primeiro momento, numa análise mais simples, uma hard skill essencial é Excel. Assim, que é uma coisa que muitas vezes... eu que fiz faculdade de humanas, no início falei, nossa, vou fazer faculdade de humanas para nunca mais ver matemática na minha vida, eu com 18 anos. Nunca abri uma planilha na faculdade, nunca tive... que até pode ser uma falha da graduação, Sim, mas nunca aconteceu. E hoje em dia eu uso muito planilha de Excel. Muitas vezes até para você... Mesmo no GA, se é um volume muito grande, é mais fácil você exportar e no Excel você coloca em fórmula, você trabalha alguns comandos, então... faça suas pazes com o Excel se você não gosta, porque ele vai fazer parte da sua vida. Mas claro que existem outras ferramentas também quando a gente pensa em visualização de dados que são essenciais para... E aí, a gente trabalha muito com o Google Data Studio, mas como a gente sempre fala que ferramenta é meio, não é fim, também tem Power BI, tem outras ferramentas, mas você conseguir entender a lógica dessas ferramentas e ir aprendendo a como mexer com elas, porque... quando você trabalha com dados, invariavelmente você vai ter que saber fazer gráficos, você vai ter que saber montar um painel ali que seja eficiente, que otimize o seu tempo para você não passar... Se você, da mesma forma que não é normal você passar quase todo o seu dia de trabalho, quase todos os seus dias apagando incêndio, também não é normal você passar quase todos os seus dias puxando dado, operacionalizando dado para uma planilha ou para montar um gráfico. Você tem que pensar de alguma forma que isso fique um pouco mais dinâmico, que não dependa desse trabalho manual, senão você vai ser operador de Excel, ou operador de Power BI, ou operador de Data Studio. Você não vai ser um profissional de Analytics. Acho que essa visão de operar a ferramenta e saber extrair informação dela é uma visão fodida. E você falou aí, você na graduação não viu Excel, quero afirmar que é o erro da graduação. Eu particularmente fiz publicidade e propaganda, e eu falo pra todo mundo que o máximo de conta que eu fiz era quanto que a agência ganhava de espaço ao vincular aquela marca com aquela espaço publicitário ali, sei lá, vai fazer um anúncio da Volkswagen no Jornal Nacional, eu ganho 20% disso aqui, que é uma conta mega difícil de fazer, né? Eu também, eu fiz publicidade também, foi a única conta que eu fiz, além do quanto que ia gastar em Xerox. Exato. Então é o erro, sim, da graduação de publicidade. E aí não vamos nem entrar nessa discussão, porque não existe formação ainda para um profissional de dados.
tecnologia da informação, ciência da computação, que possivelmente te ajuda a ver isso, mas é um outro lado também. É um lado mais técnico, um lado muito mais de estrutura de dados e não de análise, né? Acho que são duas partes diferentes aí também. Então, acho que além do Excel, né, que você bem falou, Excel é vida. Acho que as pessoas têm que entender isso. É claro que a gente pode evoluir para um Python, para um R, e que é uma evolução tradicional e normal de um profissional de analytics e de dados, mas você pode começar no Excel muito bem, sacou? Se você trabalha com analytics voltado a marketing, por exemplo, você consegue plugar ali um Adveronix da vida no Excel, jogar os dados pro Excel, mandar o Adveronix atualizar todo dia 7 da manhã. Esse teu Excel tá plugado no Google Data Studio, que também atualiza todo dia 7 da manhã, e você nem olha mais o Excel. Você só montou uma vez. Então, se você que tá ouvindo a gente aqui ou assistindo a gente, acha que isso que eu falei é uma inovação fodida, no Prime a gente tem curso disso. Então, você consegue automatizar seus relatórios dessa forma. Porque você entendeu o básico ali. Você tem que usar o Excel. É claro que você pode evoluir pra cacete, mas Excel é vida. É importante demais que você entenda. É uma hard skill muito importante. Além disso, do Excel, que é algo mais abrangente, né? A base de tudo, quando a gente está falando de Analytics, é você entender de digital. E aí eu acho importante a galera entender isso. Mas calma aí. Calma aí. Eu sou profissional de Analytics. Eu tenho que entender de Analytics. Eu tenho que entender de Excel, eu tenho que ter mais soft skills aqui. Cara, você tem que entender que quem trabalha com Analytics está no topo da cadeia alimentar. É isso que você tem que entender. Então, irmão, o leão não é o rei da floresta porque ele é ruim na caça. Ele é o rei da floresta porque ele é foda. Então, aqui, quem trabalha com Analytics é foda. E tá no topo da cadeia alimentar por conta disso. Porque não tem condição alguma, vou dizer até que tem, mas você vai perder tanto tempo e você não vai conseguir ter condições de sair de lá com respostas e execuções se você não souber o que você está fazendo. Então, porra, o que adianta eu analisar os dados do meu Analytics que vão me drivar a entender que a taxa de conversão está baixa se eu não entendo de copy, se eu não entendo de landing page, se eu não entendo de tráfego, se eu não entendo de SEO, se eu não entendo de persuasão do consumidor, se eu não entendo de comportamento do consumidor, se eu não entendo essa porra, e eu tô falando aqui que você precisa ser especialista em cada uma delas, mas você precisa entender sobre isso. Aí volta de novo a soft skill que a gente falou lá atrás, estudar. Você tem que entender sobre isso. Porque o entendimento que você vai ter sobre isso, com a tua análise, vai te ajudar a ter o olhar clínico de falar: a campanha de Facebook Ads está ruim porque o público de lookalike que foi feito foi baseado no custom audience errado. Porra! Você conseguiu, tô dando um exemplo aqui aleatório, tá? Mas só porque você consegue, porque você sabe o que é um lookalike, você sabe o que é um custom audience. Então você não precisa saber. Então, mas eu acho que a campanha de Facebook, cara, usou acho, você já perdeu o teu argumento. Você já deu espaço pra quem quer te sacanear, quem não tá duvidando de você, te matar nisso daí. Então é importante sim entender de digital. E eu não tô falando pra você ser especialista em SEO, Google Ads, Facebook Ads, em landing page, em CRO, em teste AB, não. Mas você tem que entender o básico disso, você tem que entender como isso funciona. Porque você entendendo o funcionamento disso é que vai te permitir, quando analisar, entender o que funcionou, o que não funcionou e pelo menos ligar aquele alertinha, plim! Acredito que foi isso. A minha análise me permite enxergar que foi aquilo. E aí você debate com o especialista sobre isso. Então, eu acho que o profissional de analytics, ele tá no meio disso. Por isso que eu brinquei aqui falando que ele tá no topo da cadeia alimentar. Porque ele tá no meio disso aqui. A galera de digital, que é especialista em cada área, tá no meio disso. Todos eles acabam consultando o profissional de analytics para informações. Então, se você não souber trocar com essa pessoa, já era. Por isso que aqui, na Métricas Boss, a gente fala de duas coisas, né? Bem importantes. Uma, a gente fala de uma questão que quem é assinante do Prime já deve ter visto, que é o Dev Analytics. Você que não é assinante também já deve ter participado de alguma live no YouTube. O Dev Analytics é justamente isso. É como que a gente fala com programadores a visão de Analytics. Para que profissionais de marketing e de analytics consigam entender o lado do dev e o dev consiga também entender o lado do profissional de marketing, de analytics e de qualquer pessoa que vai trabalhar com isso. Então, isso é o que a gente chama de dev analytics. E ao mesmo tempo, quando a gente está falando aqui do nosso lado de profissional de analytics mais para a parte de análise, a gente está falando também do create analytics ali, que é a pessoa que consegue ser criativa perante os dados, mas que entende como a informação chega, como o GA foi capturado a informação, como ele é instalado, como é a administração dessa informação para poder entender quando dá uma merda de uma rejeição tá abaixo de 20%, entender de praxe que possivelmente o GA tá duplicado. Sim, com certeza. E é você conseguir entender e identificar o problema, assim, até pensando um pouco em algumas experiências que a gente teve com a consultoria.
por exemplo, a gente tinha um caso de um cliente que começou a mídia dele estava ficando muito, muito cara, apesar de estar crescendo muito percentualmente, enquanto o orgânico dele vinha caindo. Então, era uma situação ali que ele realmente estava com um problema sério de SEO, que estava botando quase todos os ovinhos dele em cima da mídia paga, e uma mídia alimenta a outra, então a conta não fechava. Só que para você conseguir... A gente não é especialista de SEO, a gente não trabalha com isso na Métricas, mas para a gente conseguir fazer um diagnóstico inicial, pelo menos, de tudo que precisava... ser um sinal de alerta, né? Foi suficiente para o cliente conseguir apresentar isso para a diretoria deles e aprovar esse orçamento para contratar uma empresa especializada em SEO. Que aí foi no máximo do detalhe de palavra-chave, de comportamento de busca, todo aquele universo enorme de SEO que, claro, que... ou você é um profissional mais generalista ou especialista, né? Você não pode ser especialista em tudo, mas aí é fazer esse trabalho de reconhecer que você não vai ser. E aí, quando você é um profissional de analytics, que você pode ir para a parte um pouco mais técnica, que você seria especialista nesse caso, que envolve muito essa estruturação do dado, como a gente falou, que tem a parte do Devalytics, que a gente tinha falado, e a parte da análise mesmo, que é o nosso dia a dia na consultoria, que você tem que ser um pouco mais generalista para conseguir entender o número que está ali. Como é que você vai avaliar se uma campanha de mídia paga está dando certo ou não? Como é que você vai avaliar o comportamento do usuário daquele site se você não sabe o comportamento de compra para um segmento de sapato de luxo, por exemplo? Que às vezes pode não ser algo que você como pessoa consome. Então, você tem que entender daquele negócio porque você vai estar saindo da sua zona pessoal, né? Você tem que entender outro público. Exato. Concordo com isso e além dessas hard skills que a gente está falando aqui, né, de você, logicamente, entender um pouco dessas áreas aqui, é importante também você ter uma hard skill que vai te ajudar a entender um pouco de tudo no mundo, né? Principalmente no mundo de digital que a gente vive hoje. Cara, você precisa entender um pouco de tecnologia, ponto. Então, não tô falando que você tem que ser dev, mas não tem espaço hoje para um profissional de digital não entender tecnologia. Não tem espaço hoje para um profissional de digital não saber o que é CSS, não saber o que é o seletor, não saber quando a gente fala vou dar um select no banco. Não tem espaço. Você precisa ter o básico. Então, talvez aqui seja importante para um profissional de analytics ter ali os fundamentos da tecnologia, sacou? Vamos supor assim. Pra você entender de fato como que a mensagem chega no servidor, pra você entender como é que essa mensagem chega na tua plataforma, pra você entender o que é o HTTP, HTTPS, o que isso pode te prejudicar nas informações. Pô, um exemplo claro, se você tem no teu site certificado HTTPS, site seguro, mas se alguma página sua passou por fora disso, e você tem lá no teu GA a instalação dizendo que é HTTPS, e você tem isso instalado, cara, o simples fato de uma página no fluxo do usuário não ser HTTPS pode fazer com que o teu GA não capture a informação e isso te dê números totalmente errados. Eu falo isso toda hora. Pior do que não analisar dados é tomar decisão baseada em dados errados. Então, o básico você tem que saber. O básico você tem que saber. Quando você come comida em casa, você sabe o básico, que o frango era um bichinho, papapá. Você sabe o básico disso, né? Quando você sabe o feijão, você sabe que isso é um grão, que você tem que cozinhar. O básico, você pode não fazer o melhor feijão do mundo, mas você sabe que se você não pode comer o feijão cru, talvez você até possa, você vai ter dente para resistir, não sei. Mas você sabe o básico que você tem que fazer com aquilo. Como aquilo chega até você. Quando a gente está falando de analytics, você tem que saber o básico de como aquele dado chega até você. Esse entendimento do fluxo de como o dado chega com a tecnologia vai permitir a você saber quando dá merda. Ou até ter aquela famosa pulga atrás da orelha, quando você olha um dado e fala assim, eu acho que tá estranho. Ah, é achismo, Gustavo. Sim, pela tua experiência, você acredita que aquilo possa estar estranho. Você vai dar um check na instalação e falar assim, não tem nada estranho não, beleza, segue a vida, é assim mesmo. Então, você não ter um falso positivo, entender que um comportamento é um comportamento normal, vai também da sua experiência de entender de como aquele dado chega até ali. Concorda, Mafê? Concordo. Acho que isso é até uma variável que muitas vezes quando você começa na área de analytics as pessoas esquecem, mas você vai trabalhar muito... Analytics e tecnologia andam lado a lado, assim, de mão dada. Então, você não vai ser a pessoa que vai programar, possivelmente, mas alguma coisa você tem que saber. Você não pode, por exemplo, achar que o GTM é um bicho de 7 cabeças. A pessoa, ela tem que minimamente se entender dentro do GTM e, às vezes, até
entender mais ou menos como é que funciona, como é a instalação de algumas tags, entender como demandar por uma pessoa, até entender como fazer um mapa de evento, por exemplo, porque não é o papel do programador saber o que ele precisa taguear. Por exemplo, é o papel de quem vai analisar saber o que ele quer analisar e sinalizar isso para a pessoa. Até mesmo saber fazer alguns eventos. A gente, na Métricas, os analistas todos aprenderam pelo menos um clique no botão. Claro que tem eventos que são realmente mais complexos e que você não vai pedir apoio de uma área de tecnologia, mas coisas mais simples, que aí você entendendo a lógica de como aquele dado é processado, você vai saber como fazer. É uma coisa que vai agregar muito na produtividade desse profissional. Pô, e é a mesma coisa, né, que o Mafê falou. Você que talvez seja um dev que tá assistindo ou ouvindo a gente aqui, também não adianta de nada tua área te procurar e você falar, não faço a menor ideia, tem que entender como isso funciona. Então é importante também. Por isso que a gente fala muito desse conceito também que a gente inventou aqui, que talvez se torne uma profissão, que é o Dev Analytics, que é como a gente chama até hoje em dia nossa área de tecnologia da MB. E trazendo esse ponto importante da Mafê, queria só tratar aqui pra galera também não ficar confuso, tá? Quando a gente fala de tecnologia, como a Mafê bem falou, não é fazer você se tornar um desenvolvedor, tá? Eu tô falando basicamente aqui de como você tem que saber o que te atende e o que te pode atingir também. E aí é importante você entender que hoje, quando a gente fala de analytics, existem sim profissionais que são devs, programadores ou até cientistas de dados e outras áreas que vão surgir, que sejam pessoas que vão codar e ficar muito, muito atacado naquilo. E é muito difícil, mas muito difícil no mercado você encontrar um profissional que a gente chama de híbrido, que é o profissional que vai saber analisar e saber coletar. Saber analisar e deixar a estrutura técnica certinha. Por quê? Porque mesmo que eu, Gustavo, mesmo que a Mafê aqui, saibamos o que é necessário ser feito, talvez a gente só saiba a teoria. Na hora da prática, a gente pode não saber executar. Para isso, eu tenho o apoio de um time de Dev Analytics. Então, é importante você saber separar isso. É importante você saber que você tem que entender o básico dessa parada que te atende, né? E você não precisa ir para o lado de me tornar programador, mas você tem que ser autossuficiente no GTM, porque o GTM é uma ferramenta voltada para marqueteiro, inclusive. Então, é uma ferramenta que tenta tornar a vida de todo mundo mais fácil. Mas foi o último hard skill aqui para mim, que vem somado, talvez aí um hard skill velado, uma soft skill velada de hard skill, é entender a diferença de uma análise reativa e proativa. É muito comum no mercado, né, e acho que a física ajudou isso para toda ação ou reação, e isso para a vida, né? Então, basicamente é muito comum no mercado que a gente faça uma ação, seja essa ação uma troca de uma página, troca de alguma coisa dentro do site, mudança de campanha de marketing e afins, e que essa ação a gente depois faça uma análise reativa de entender e medir o resultado disso. Ponto. Essa é a parada. Isso é uma análise reativa. Isso é o básico quando a gente fala de analytics. Por quê? Porque o básico quando a gente fala de analytics ou de digital, você fez uma ação, a tua obrigação é relatar o resultado dessa porra. O médico faz isso contigo, o mecânico faz isso com o seu carro. Então, isso é o básico de tudo. Análise proativa é quando a gente é proativo perante os dados. É como a gente consegue fazer o conceito que muitas vezes a gente fala aqui numa Fê, que acho que é legal a galera entender, que é o conceito de Data Discovery, né? Isso, ao invés de você só relatar e chegar a uma conclusão se uma ação deu certo ou não, né? Você fazer esse exercício do Data Discovery, que é se perguntar muito, entender o cenário que você está, entender qual é o seu problema, qual que é o seu objetivo naquele momento. E aí, com isso, você parte para uma análise mais inovadora, olhando para o futuro, né? Você não está necessariamente olhando para o que foi feito. Quer dizer, você precisa saber um pouco para não dar uma ideia que já aconteceu, mas você parar e olhar pensando para o futuro, não ficar preso àqueles dados do passado, de relatar o que aconteceu e chegar a uma conclusão que vai ser uma conclusão relevante, mas que não vai ser uma conclusão inovadora. E que é o básico. Relatar o que aconteceu, porra. É o básico. E aí o básico, aprimorado, é você relatar o que aconteceu justificando por que foi positivo e negativo, documentando isso para que todo mundo tenha isso salvo, né? Então, esse é o básico. Agora, quando a gente fala em análise proativa, desse conceito de Data Discovery, justamente como que você pode ser proativo perante os dados que você coleta. Como que você consegue pensar em ideias, estratégias e, de novo, voltar à soft skill que a gente falou lá atrás, de ser cético e questionar as coisas.
Cara, questionar não é você bater o pé no chão, ser birrento, ser babaca e falar que você não concorda. Tem que ter uma base. E eu não tô falando de você concordar ou discordar de alguma coisa. O que a gente fala aqui é você analisar a informação, você correr atrás desse dado e tentar descobri-lo. Então, basicamente, eu questiono as informações. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente esteja com um produto com cobertura de estoque para e-commerce gigante. E a gente vê que esse produto não está vendendo. Cara, por que esse produto não vende? É uma simples pergunta. Vamos tentar descobrir agora o dado que nos norteia a achar a resposta. Ponto. Vou dar um outro exemplo aqui. Você que é um software size aí, possivelmente. Por que o nosso churn é tão alto? Ou, por que nosso churn é baixo? Porque se teu churn é baixo, a melhor coisa que você possa fazer é entender por que é baixo, para quando um dia for alto, você falar, saiu dessa curva. Então, são perguntas que você tem que fazer. O Barack Obama, uma vez falou no Vertex Day, que os melhores líderes são aqueles que fazem as melhores perguntas. E eles têm embaixo pessoas capazes de conquistar e respondê-las, né? Eu acho que o profissional de analytics, ele tem que ser capaz de fazer perguntas o tempo todo e encontrar os dados que vão dar o norte à resposta disso, né? Sim, tem até um exemplo também nessa linha do que você falou, que acho que é interessante. Foi um cliente nosso que relatou que o Google Ads estava caindo muito. E quando você vê campanha de mídia, você sempre vamos ver segmentação, vamos ver palavra-chave, vamos ver lance, vamos ver qualidade da palavra-chave, que é mais ou menos o básico. E aí veio a ideia de olhar assim, deixa eu ver quais os produtos vendiam muito a partir dessa campanha, que era uma campanha de uma categoria de produtos, então tinha uma variedade ali, mas era direcionada a essa categoria. E aí viram que por essa campanha, por um comportamento do consumidor, não foi intencional isso, comprava-se muito um produto de uma determinada cor. E naquele momento não tinha mais esse produto. E aí aí teve essa hipótese de que as pessoas entravam pelo anúncio procurando esse produto por ser um perfil de comportamento e não achavam naquela cor e acabavam não comprando. Isso é um exemplo de uma análise proativa, de você olhar, eu vou além de só olhar as palavras-chave, de fazer aquele básico de uma análise de campanha de mídia paga. Eu vou entender o porquê que isso tá dessa forma. Ou às vezes até também, quando eu ainda era analista, ia fazer uma análise de um cliente que até que você fala assim, ele não teve nenhuma demanda específica, aparentemente estava tudo normal. Você fala assim, vamos primeiro pega um caderninho e sai anotando algumas perguntas, assim, como é que tá a venda nas regiões? Como é que será que tá a venda pelo desktop, pelo celular? E você vai listando perguntas, vai vendo se você percebe alguma coisa que te chama atenção e aí você aprofunda. Mais ou menos, começar primeiro listando quais são os maiores produtos vendidos? Será que teve alguma mudança nos últimos meses? Principalmente se for, por exemplo, uma marca que tenha aqueles produtos em carteirinha, que sempre vendem muito. Então, você fazer esse exercício de anotar perguntas que podem ser relevantes ou não. Perfeito. Boa análise, boa estrutura, que acho que ajudou a galera a entender um pouco disso. Então falamos soft skills, falamos hard skills. Acho que agora é importante a gente finalizar, já indo aqui para o final do bate-papo, a gente entender como é que a gente finaliza agora esse nosso Analytics Talks falando ferramentas importantes, né? Então, o que você diria para você, assim, cara, a pessoa tem analista agora, ela entendeu os soft skills que a gente falou, ela entendeu os hard skills que a gente falou, ela tá trabalhando isso, ela já possui isso. Que ferramenta que ela tem que aprender para conseguir o emprego dela ou conseguir entrar nessa carreira e crescer? Olha, o Google Analytics acaba sendo uma ferramenta muito importante de entrada por ser gratuita, por ser muito usada, mas ele não é a única ferramenta que tem, até tem várias limitações, tem ferramentas que são bem melhores. A gente tem, por exemplo, o Mixpanel é uma ferramenta muito boa, principalmente para quem vai trabalhar com produto propriamente, para uma pessoa que vai trabalhar, também tem Amplitude, para uma pessoa que quer ter uma noção um pouco melhor da jornada do usuário, ou até alguma coisa relacionada a aplicativo, também é uma ferramenta muito boa. Indo para o lado da visualização de dados, a gente tem Google Data Studio e Power BI. Se alguém for Tableau, não tem muito como você testar antes, porque ele é muito caro, mas se você trabalhar numa empresa que trabalhe com isso também, é super interessante você aprender essa ferramenta. E essas foram as principais ferramentas que eu pensei agora,
Mas tem outras. O Adveronix também, falando que é nessa linha de automatizar os relatórios, como o Gustavo falou, porque aquela coisa, você tem que saber mexer no Excel, o Excel vai ser um grande aliado seu, mas a pior coisa que tem é você chegar toda segunda-feira sabendo que você vai passar sua manhã inteira atualizando uma planilha de Excel. É vontade de morrer, assim, não Você vira operador, né? Exato. Bom, eu diria 5 aqui, né, que são importantes. Analytics, porque é gratuito. Então, se você criar um site no Google Sites, você consegue botar o Analytics ali dentro. E você consegue começar a estudar sobre isso. Ou, se você não quer fazer isso, você pode simplesmente digitar no Google aí agora. Google Analytics Demo Account. Se eu não me engano, o terceiro link é de um blog maravilhoso chamado Métricas Boas. Pode clicar e entender um pouco mais sobre isso. E também acessar a conta de demonstração do Google Analytics. A gente, inclusive, no nosso curso de Analytics Tag Manager, que está dentro da plataforma do Métricas Boas Prime, a gente faz todo o curso em cima dessa ferramenta Demo Account. Então, o mínimo que você tem que saber é uma ferramentinha dessa vai te ajudar a te dar um norte e entender. Número 2 de ferramenta Excel. Não tem como você não saber o basiquinho de Excel, de pelo menos um PROC-V, de pelo menos uma tabela dinâmica, coisinhas assim. Número 3, não conhecer ferramentas que vão te ajudar a automatizar. A Mafê falou da Adveronix. A Adveronix é gratuito, dá para você criar uma continha gratuita. Google Sheets é gratuito, ou seja, dá para você. Basta você querer. E o Adveronix é gratuito, também tem outras que não são gratuitas, como o Supermetrics, que também pode te ajudar nesse sentido, mas já é paga. A Adveronix é gratuita e pode te ajudar a automatizar seu relatório em Excel, e quem sabe você consegue automatizar esse relatório de Excel e deixar ele com uma visualização de dados mais bonita na quarta ferramenta, que seria o Google Data Studio. Que seria você, que de novo é gratuito. Lógico, todas as ferramentas que eu tô falando aqui, muitas são do suíte do Google, mas tem outras que são melhores. Só que o suíte do Google é gratuito, porra. Você começa a estudar por ali. Então, a quarta é o Data Studio, que vai permitir você conectar essa planilha do Google Sheets ao teu Data Studio, e se tiver tudo organizadinho e arrumadinho, cara, todo dia teu Data Studio está atualizado e você consegue ter uma visualização bonitona ali e fácil e simples e eficaz. Melhor que o Excel muitas vezes, porque ela é mais vendável, mais organizada e mais simples de entender. E por último, não menos importante, o Google Tag Manager, a ferramenta que vai te ajudar a entender um pouco mais a parte técnica e te dar autonomia, mais uma vez a palavra autonomia falada aqui, e vida, para que você possa seguir trabalhando sozinho, né? Você falando, eu até lembrei de uma outra que eu não falei, que é o Google BigQuery. Porque, principalmente com o GA4, os dados não são eternos, então eles expiram depois de 14 meses, se eu não me engano. E na versão gratuita, na versão paga não, mas a versão paga é bem cara. E a forma de você exportar esse histórico e ter essa base de dados é através do Google BigQuery. Fora outras limitações, a gente até fala um pouco mais disso em alguns vídeos do nosso canal. Tem até uma palestra do Summit que aconteceu que fala muito do BigQuery, mas é uma ferramenta que vem se tornando cada vez mais essencial para os profissionais de analytics, incluindo galera de humana como nós que estamos aqui de aprender. E claro que ela tem um nível, dependendo de até onde você quer chegar no BigQuery, ele pode ser uma ferramenta complexa, mas tem muita coisa que você consegue fazer ali sem ser um bicho de 7 cabeças. Então, tá na listinha aí de ferramentas. Claro, existem outras ferramentas que fazem isso, mas o BigQuery é gratuito. E se você já usar outras ferramentas do Google, o Google favorece quem está ali usando as ferramentas da cartela dele, né? Então, Perfeito. Funcionar um pouquinho melhor. Perfeito, concordo plenamente com todos os pontos, Mafê. E bate-papo bom, né? Sim, acho que para quem tá meio perdido sobre como começar, acho que deu para dar uma clareada nas ideias. Mas se tiver ficado ainda alguma dúvida, é só deixar. Pode ir no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, deixar ali suas dúvidas que a gente responde. Pode até fazer um novo podcast sobre o tema. É isso. E não esqueça que a cada 15 dias, um episódio novo disponível aqui no Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, no site metricasboas.com.br e em vídeo. Um abraço e valeu!